Beleza? Para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos hoje no dia 226 de 365 dias com o Senhor, agora no ano de 2026. Olha que maravilha, quanto 26 junto, né? Seja muito bem-vindo em nome de Jesus, estamos aqui lendo, refletindo, meditando na lei do Senhor, desde o 1º de janeiro, agora do ano 2026, e se Deus quiser vamos terminar de ler, refletir, meditar na lei do Senhor, na Bíblia inteira, em 31 de dezembro de 2026, final desse ano agora, se Deus quiser. Então seja muito bem-vindo para estarmos aqui lendo, refletindo, meditando a lei do Senhor todos os dias para a honra e glória do Senhor. E para você que já está aqui, vamos continuar o livro de Jeremias. Estamos aqui em Jeremias capítulo 25, para a honra e glória do Senhor, onde Deus está mostrando o porquê do exílio, porquê tudo isso está acontecendo, e mostrando que acima de tudo, Ele é soberano. E que, infelizmente, o povo está vivendo isso, mas, infelizmente, acabou sendo, né, e é consequência do próprio pecado que o povo buscou. Foi o povo que escolheu se desviar de Deus. Estamos vendo aqui a consequência do pecado. Então, sem mais delongas, vamos começar. E aproveitando, né, curte aqui para que você seja instrumento de Deus, para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas. E se inscreve aqui para amanhã, em nome de Jesus, dia 227, estarmos juntos aqui para a honra e glória do Senhor. E vamos lá, sem mais delongas, Jeremias, capítulo 25. 70 anos de cativeiro. E aí você vê que coisa, né? Olha, Deus ele falou do cativeiro, ele falou do exílio da Babilônia há muitos e muitos e muitíssimos anos antes de sequer o reinado de Israel ter sido dividido. Deus falou dessa questão do cativeiro lá muito atrás. Israel só tinha um rei, que era Deus nesse momento, era o Senhor Todo-Poderoso. Aí depois o povo rejeitou Deus como rei, e aí Deus levantou Saul. E aí depois, né, o tempo passou, Israel foi dividida, aí entrou Davi, depois Salomão, e de Salomão para frente Israel foi dividida, sendo o reino de Judá e o reino de Israel. E aí que tá. Mas desde lá de trás Deus já tinha falado que iria haver o cativeiro. E aqui Deus ele dá um prazo exatamente para quanto tempo vai ser esse cativeiro. E aí já começa aqui, né? O título da perícope, o título desse texto aqui. 70 anos de cativeiro. E vamos lá. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Isso que é interessante porque esses marcos temporais, eles são excelentes, que batem exatamente com o que está escrito em outros livros, em outras partes. E aí justamente nós temos o entendimento completo de que tempo é esse, de que momento é esse que está sendo falado. E justamente isso serve para a gente conseguir entender o contexto dos fatos e a sequência dos fatos. E vamos lá. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto. Durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês, dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. E aí você vê, Deus está deixando claro, olha, eu estou sempre falando, eu estou sempre mandando mensageiros, eu estou sempre mandando profetas, mas vocês não me deram ouvidos. Isso aqui é uma sabedoria para nós. Quantas e quantas vezes Deus nos mostra, Deus nos anuncia, Deus chega até nós, Deus nos dá a sabedoria, Deus nos mostra o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Quantas e quantas e quantas vezes somos visitados pelo Senhor, mas nós escolhemos deliberadamente abrir mão de ouvir sua voz, abrir mão de entender o seu chamado, abrir mão de entender ali suas palavras. Olha, isso aconteceu com Israel, mas também acontece com nossa vida. Versículo 4. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia. Aí você vê, nunca Deus mandou só um mensageiro. Nunca Deus mandou só um profeta. Nunca Deus mandou só um recado. Não. Deus mandou dia após dia, tempo após tempo. Deus repetidamente trouxe a sua palavra. E assim ele faz com a gente. Ele nos mostra onde estamos errando, onde estamos falhando, onde precisamos melhorar.
Vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção. E aí você vê, ó. Lembra o povo do deserto? Exatamente. O povo que tinha um coração mau, um coração duro, um coração que não se curvava ao Senhor, um coração que não buscava a Deus, um coração que não parava para ouvir a palavra de Deus. Mas ó, vocês não me deram atenção. Quando disseram, convertam-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permaneceram na terra, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhe culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. E aí você vê, Deus sempre deixou claro, olha, me busquem, cuidem da minha aliança, mantenham a minha aliança. E ó, as bênçãos te acompanharão. Agora, se vocês não seguirem minha aliança, se vocês não estiverem buscando minha aliança, vocês vão pecar. E o salário do pecado é a morte. Acabou. Versículo 7. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira, com ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmos, declara o Senhor. E aí você vê, ó, Deus o tempo todo estava dizendo, ó, se arrependa, se converta, volte ao caminho, não viva desse jeito. E da mesma maneira Deus faz com a gente. Da mesma maneira isso acontece conosco. Da mesma maneira Deus trabalha em nossa vida. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes o Senhor vem e nos fala, ó, não faça isso, faça de outra forma, viva de outro jeito, isso é pecado, isso não presta, isso não é bom. Mas o que é que nós fazemos? Aí que tá. Muitas vezes nós escolhemos fazer o errado. Muitas vezes nós escolhemos escolher o pecado. Vamos continuar, versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor. Você vê, lembra que Deus ele se refere a Ciro como meu servo? E agora Deus está se referindo a Nabucodonosor, rei da Babilônia, como meu servo. O que é isso aqui? Olha, deixa eu falar uma coisa. O Brasil, ele é do Senhor. Estados Unidos é do Senhor, o Canadá é do Senhor, a Europa inteira é do Senhor, a Ásia inteira é do Senhor. Acabou. O mundo inteiro é do Senhor. Acabou. O Senhor levanta quem Ele quer. O Senhor derruba quem Ele quer. Se pessoas chegaram no poder, se pessoas estão no poder, foi porque Deus quis. Não há como pensarmos ou acreditarmos ou imaginarmos que é diferente. Não é. É Deus quem levanta, é Deus quem derruba. Olha, e eu vou dar um conselho para você. Ore. Peça a Deus graça, misericórdia. Peça a Deus para ore pelas pessoas, ore pela sua nação. Ore pelos governantes. Por quê? Porque se está aí, se está vivendo, se está no poder, é por permissão e vontade de Deus. Porque Deus é soberano. Então, entenda isso. Deus é soberano. Deus quem levanta, Deus quem derruba. E glória seja dada ao nome do Senhor. Em todo o tempo, o Senhor é poderoso. E ó, convocarei todos os povos do norte, e o meu servo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor. E os trarei para atacar essa cidade e os seus habitantes, e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente, e os farei um objeto de pavor e de zombaria, e uma ruína permanente. Olha, Deus está irado. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda essa terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Olha, Deus aqui escreveu, Deus aqui deixou claro, Deus aqui mostrou, falou, disse e assim é, o tempo exato do exílio. O tempo exato onde o povo vai viver a aflição da Babilônia. Deus aqui falou, e assim é. Olha,
Não vai ser mais um dia, não vai ser menos um dia, mas vai ser esse tempo. Acabou. Assim como Deus falou lá atrás, os 400 anos do povo de escravidão. Assim como Deus falou, os 40 anos do povo no deserto. Aqui Deus estabeleceu um tempo. E assim é. E ó, poderoso é Deus para exatamente cumprir esse tempo. E Deus cumpriu. Porque Deus é soberano. Versículo 12. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação. E aí você vê, ó, Deus já está falando do posterior a isso. Deus já está falando de algo que vai acontecer e ele já está falando de algo depois ainda. Depois desses 70 anos, ó Deus aqui mais uma vez reafirmando. Olha aqui, depois desses 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação. Você vê, o castigo de Deus vem. Vem agora para os babilônios depois de 70 anos. A terra dos babilônios por causa das suas iniquidades, declara o Senhor. E a deixarei arrasada para sempre. E assim foi. Olha, a nação dos babilônios até hoje não existe. Acabou. Aí foi a queda. Aí foi a derrubada. Chegou ao fim. Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela. Tudo que está escrito nesse livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis. Eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. Presta atenção aqui. Deus está dizendo, eu lhe retribuirei. Ó, conforme suas ações, ó, e suas obras. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes as pessoas falam assim, ah, não, Deus é fiel, Deus é fiel. Olha, a fidelidade de Deus, ela é soberana. Ou seja, se você planta o bem, você vai colher o bem. Ah, mas eu só planto bem, só estou colhendo mal. Calma. Continue plantando. Ah, mas eu só planto bem, tem tanta coisa errada que acontece, tanta coisa ruim. Calma. Continue plantando. Ah, mas eu só planto bem e se levantam tantos contra mim. Continue plantando. Por quê? Porque Deus é justo. Fiel é o Senhor. Agora, ó, todo mal que você comete, acredite, você também vai colher. Aqui, eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. Aí eu faço uma pergunta para você. Suas obras, elas são positivas ou negativas? Suas obras, elas são ruins ou são boas? Suas obras, elas passam pela palavra de Deus e são aprovadas ou desaprovadas? É uma pergunta para mim, para você. É uma pergunta que a gente precisa fazer. O cálice da ira de Deus. Vamos lá, versículo 15. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel. Pegue da minha mão este cálice com o vinho da minha ira e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu o enviar. A quem eu o envio. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviarei contra elas. Então peguei o cálice da mão do Senhor e fiz com que dele bebessem todas as nações às quais o Senhor me enviou. E aí você vê. Jeremias cumpriu aquilo que foi escrito. Aquilo que Deus mandou. Jerusalém e as cidades de Judá, seus reis, seus líderes, para fazer deles uma desolação e objeto de pavor, zombaria e maldição, como hoje acontece. O faraó, o rei do Egito, seus conselheiros e seus líderes, todo o seu povo e todos os estrangeiros que lá residem, todos os reis de Uz, todos os reis dos filisteus, de Ascalon, Gaza, Ecrom, e o povo que restou em Asdod, Edom, Moabe e os amonitas, os reis de Tiro e de Sidom, os reis das ilhas e das terras além do mar, Detã, Tamás, Bus, e todos que rapam a cabeça. E olha, rapar a cabeça aqui era um sinal, nesse momento, nesse contexto, um sinal de, digamos, se santificar a deuses, a entidades. E Deus detesta isso.
essa prática. Datã, Temã, Bus e todos que rapam a cabeça. Os reis da Arábia e todos os reis dos estrangeiros que vivem no deserto. Todos os reis de Zinri e de Etã e da Média. E todos os reis do norte, próximos ou distantes, um após o outro. E todos os reinos da face da terra. Depois de todos eles, o rei de Sesac também beberá do cálice. Você vê, ó? Todos beberão do cálice. E acabou. Não vai ter por onde correr, não. A seguir, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam, embriaguem-se, vomitem, caiam e não mais se levantem, por causa da espada que envio no meio de vocês. E olha, isso aqui é inclusive uma profecia do que vai acontecer. Deus, no final, é só Ele que vai reinar. Deus, no final, Ele vai derramar o cálice da ira dele sobre toda a terra, sobre todos os reis, sobre todos os grandes e pequenos. A noiva de Cristo não vai beber. Por quê? Porque Cristo bebeu por mim e por você. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus, para que a noiva não viesse a ter a necessidade de beber. Nesse tempo aqui, não estaremos aqui na terra. O tempo da ira do Cordeiro, não estaremos aqui. Estaremos com o Senhor. Agora, os que estiverem na terra... Mas, se eles se recusarem a beber, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês vão bebê-lo. E ó, tudo isso aqui aconteceu para Deus justamente mostrar como é que ele vai trazer a justiça, quando é que ele vai trazer e como é que vai ser tão terrível. Começo a trazer desgraça sobre a cidade que leva o meu nome. E vocês sairiam impunes? Você vê, olha, a restauração está vindo da minha casa. É Deus falando, ó, a justiça está vindo da minha casa. Eu estou começando a limpar, a arrumar, a purificar a minha casa. Vocês acham que vocês vão sair impunes? De maneira alguma ficarão sem castigo. Estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra, declara o Senhor dos Exércitos. E aí você vê, ó, quando o Senhor vier, quando o Senhor trouxer a espada, ai daqueles que estiverem contra o Senhor. E você profetize todas essas palavras contra eles, dizendo: o Senhor ruge do alto, troveja de sua santa morada, ruge poderosamente contra a sua propriedade. Olha, deixa eu só contar uma coisa aqui para você. Toda a terra é do Senhor. Vivemos na propriedade de Deus. Ele grita como os que pisam as uvas. Grita contra todos os habitantes da terra. Um tumulto ressoa até os confins da terra, pois o Senhor faz acusação contra as nações e julga toda a humanidade. Ele entregará aos ímpios a espada, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação. Uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém pranteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Lamentem-se e gritem, pastores, rolem no pó, chefes do rebanho, porque chegou para vocês o dia da matança e da sua dispersão. Vocês cairão e serão esmigalhados como vasos finos. Não haverá refúgio para os pastores, nem escapatória para os chefes do rebanho. Ouve-se os gritos dos pastores e o lamento dos chefes do rebanho, pois o Senhor está destruindo as pastagens deles. Os pastores tranquilos estão devastados por causa do fogo da ira do Senhor. Como leão, ele saiu de sua toca. A terra deles ficou devastada por causa da espada do opressor e do fogo da sua ira. Jeremias, capítulo 26. E ó, vamos pedir a Deus para nós não vivermos isso aqui, viu? Porque o juízo de Deus vem. Estamos aqui para lembrar do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O pecado nos leva a estar longe de Deus. A justiça de Deus nos mostra qual caminho devemos seguir. Para quê? Para a gente viver a justiça de Deus. Para que o juízo de Deus não caia sobre nós. Qual é a justiça de Deus? O inocente Jesus morreu
para que todo aquele que nele crê não venha a morrer. Tenha vida em Jesus, tenha vida no Senhor. Porque o castigo que era para vir sobre mim e sobre você, Deus desviou no seu próprio Filho Jesus. Por isso que o juízo de Deus nós não sofreremos, porque Jesus sofreu em nosso lugar. Então, peçamos ao Senhor para que a gente venha ter um coração arrependido, para que o pecado, a justiça e o juízo de Deus, ela já esteja sendo cumprida em nós através de Cristo Jesus. E vamos seguir. Jeremias capítulo 26. Jeremias é ameaçado de morte. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra da parte do Senhor. Assim diz o Senhor: coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo da cidade de Judá, que venha adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu lhe ordenar. Não omita uma só palavra. Talvez, e aí você vê, talvez, Deus está deixando claro, você vai falar minha palavra vai chegar por você, mas talvez eles escutem. É Deus dando mais uma oportunidade de arrependimento. É Deus dando mais uma oportunidade de mudar. É Deus dando mais uma oportunidade de fazer diferente. Talvez eles escutem. E cada um se converta de sua má conduta. Então, eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. E aí você vê, Deus, por vez e por vez e por vez e por vez, ele fala, ele mostra, ele chama o arrependimento. E quando a destruição está chegando, e quando o inimigo está chegando, e quando a situação está piorando, ele continua mostrando, se arrependa, mude, faça diferente. Olha, tenha compromisso, faça o oposto, não aceite viver assim. Deus não quer que você coma o fruto do pecado. Deus não quer que você coma o fruto do pecado, porque o fruto do pecado é a morte. Ele não quer que você viva isso. Então, se arrependa. Talvez você viva. Por quê? Talvez você ouça e se arrependa. E se você se arrepender, você não vai comer. Agora, se você não se arrepender, cuidado. Cuidado, porque Deus é justo. E você vai sofrer a justiça de Deus. Que é o quê? Que é o pecado. Que é a morte. Olha, é muito simples. Se você se arrepender, Deus vai tirar de você a justiça. A justiça não vai chegar até você. A condenação, o juízo de Deus. Porque você não está comendo o fruto do pecado. Agora, se você comer, se você não se arrepender, se você não buscar o Senhor, se você não buscar pedir perdão a Deus por sua vida, acredite, você vai sofrer muito. O pecado já à sua porta. E não é o que Deus quer. Versículo 4. Diga-lhes, assim diz o Senhor, se vocês não me escutarem, nem seguirem a minha lei, que dei a vocês, e se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês, vez após vez, e aí você vê, vez após vez enviei meus profetas, vez após vez enviei os meus, vez após vez enviei a minha palavra. Mas se vocês não escutarem, embora vocês não os tenham ouvido, embora Deus falando, eu enviei, mas vocês não os tenham ouvido. Mas Deus está enviando. Então, farei deste templo o que fiz no santuário de Siló, e dessa cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Acabou. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram o que Jeremias falar essas palavras no templo do Senhor. E assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam e disseram, você certamente morrerá. Porque você profetiza em nome do Senhor e afirma que esse templo será como Siló, e que essa cidade ficará arrasada e abandonada. E aí você vê, os profetas não queriam a verdade, os sacerdotes não queriam a verdade, o povo não queria a verdade. O povo queria continuar vivendo, pecando, errando, falhando, vivendo suas vidas aleatoriamente, conforme seus desejos e vontades, conforme a sua natureza má. E todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. E aí você vê, Jeremias estava lá,
trazendo a palavra de Deus, falando o que Deus falou para ele ser um porta-voz, trazendo a palavra do Senhor, lembrando ao povo, olha, vocês erraram, vocês pecaram, peçam perdão a Deus, para que Deus desvie a sua ira, porque a justiça de Deus vem. O que é que fizeram? Que nada. Se ajuntaram em volta de Jeremias. E o ameaçaram. Você certamente morrerá. Então, assim, o mundo não quer a verdade. O mundo não quer o que é real. O mundo não quer o que é correto. O mundo não quer a Deus. Isso é uma realidade. O mundo quer a vida. Mas entenda, nós somos filhos de Deus. Nós precisamos da sua luz. Nós precisamos da sua verdade. Nós precisamos entender quem Deus é e viver conforme a lei dele. Porque para o mundo, tudo pode ser errado, tudo pode ser mentira, não importa. O que importa é o que Deus diz. A opinião que vale é a opinião de Deus. Então, para a honra e glória do Senhor, vivamos o que a lei do Senhor nos ensina. Para a honra e glória do Senhor. Quando os líderes de Judá souberam disso, foram ao palácio real até o templo do Senhor e se assentaram para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. E os sacerdotes e os profetas disseram aos líderes e a todo o povo: este homem deve ser condenado à morte, porque profetizou contra essa cidade. Vocês o ouviram com seus próprios ouvidos. E aí você vê, isso aqui tudo é um prelúdio, é uma profecia a respeito do julgamento injusto que o Messias sofreu. Está escrito que o Messias seria rejeitado, passaria por um julgamento injusto e seria condenado nesse julgamento. Mas tudo isso é necessário, ou foi necessário que viesse a acontecer, para que justamente Jesus não ficasse só entre os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, mas para que todos pudessem vir a conhecer a Cristo. Porque a pedra que os construtores rejeitaram, os construtores de quê? Os construtores do templo. A pedra que os construtores rejeitaram, os construtores do templo de Deus, no caso, primeiro e segundo templo, templo de Salomão e o segundo templo de Zorobabel, essa pedra, que é Cristo, que é a base, que é o alicerce, que é a rocha, essa é a pedra fundamental. Essa é a pedra que é o alicerce, que é exatamente o que Deus falou a respeito de Cristo. E vamos seguir. Disse então Jeremias a todos os líderes e a todo o povo: o Senhor enviou-me para profetizar contra este templo e contra essa cidade. Tudo que vocês ouviram. Você vê, de fato, Jeremias foi levantado por Deus com esse propósito de profetizar contra essa cidade, esse templo, profetizar contra esse ambiente, essas pessoas. Agora, e aí Jeremias continuando, agora corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam o Senhor, o seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. De fato, se o povo nesse momento tivesse rasgado suas roupas, colocado cinza sobre a cabeça, se humilhado, se prostrado, jejuado, orado a Deus, Deus literalmente ia mudar a condenação, ia desviar deles a condenação. Mas olha o que é que eles fizeram. Versículo 14. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem bom e certo. Entretanto, estejam certos de que, se me matarem, vocês, essa cidade e os seus habitantes serão responsáveis por derramar sangue inocente. Pois na verdade o Senhor enviou-me a vocês para anunciar-lhes essas palavras. Acabou. Querem me matar? Ok. Mas saibam, vocês vão estar derramando sangue inocente, porque eu estou aqui cumprindo esse propósito. Propósito da parte de Deus. Foi Deus que me levantou para isso. Versículo 16. Então, os líderes e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não deve ser condenado à morte. Ele nos falou em nome do Senhor, o nosso Deus. E aí você vê, que bom que aqui pelo menos eles reconsideraram. Que aqui pelo menos eles vieram a ter um pouquinho de conhecimento. Aqui pelo menos eles, não, peraí, ele não deve ser morto não. Ele não deve ser condenado à morte não. Ele falou em nome do Senhor. E só abrindo um parêntese, para honra e glória do Senhor, conhecendo um pouquinho da natureza de Deus, eu digo uma coisa para vocês.
o castigo de Deus só não foi tão pior contra Israel, contra Judá, mas não foi tão pior por causa disso. Porque ainda teve um pouquinho de misericórdia, ainda teve um pouquinho de justiça, ainda teve um pouquinho de retidão. E Deus considerou isso. Isso eu posso afirmar categoricamente. Porque Deus ele sonda e conhece o coração. E ele viu que aqui ainda teve um pouco de bom senso. Então Deus, eu não vou derramar toda a ira, porque ainda teve um pouquinho de bom senso. E vamos seguir. Versículo 17. Alguns dos líderes da terra se levantam, alguns dos líderes da terra se levantaram e disseram a toda a assembleia do povo: Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos exércitos: Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo um monte coberto de mato. Acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá o matou? Ezequias não temeu o Senhor e não buscou o seu favor? E aí você vê, enquanto Ezequias buscou a Deus, enquanto Ezequias o que está acontecendo? E o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles? Estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. Olha, o que é que ele está falando aqui? O que é que algum desses líderes estão falando aqui? Olha, bora fazer o seguinte. Lá atrás, Deus já tinha trazido condenação. O que é que o rei daquele período, o que é que aquele povo fez? Se humilhou. Pediu perdão a Deus, pediu misericórdia a Deus, pediu a Deus para viver diferente, fazer diferente, ter uma vida diferente, pediu a Deus amor, misericórdia. Deus tem misericórdia de nós, muda nosso caminho, muda nosso caráter, muda nossa alma, muda quem somos, queremos ser transformados, queremos ser diferentes, queremos de fato estar alinhados contigo, Deus. Foi isso. Foi isso que eles fizeram. E Deus não derramou a sua justiça. Agora, a justiça de Deus está posta. O que é que vamos fazer? Outro homem que profetizou em nome do Senhor foi Urias, filho de Semaías, de Kiriat Jearim. Ele profetizou contra essa cidade e contra essa terra, as mesmas coisas anunciadas por Jeremias. E aí você vê, o povo aqui, esses líderes aqui da terra, estão se lembrando de profetas que foram mandados por Deus. Profeta e profeta e profeta e profeta. Para quê? Para o povo se arrepender. Versículo 21. Quando o rei Joaquim, todos os seus homens de guerra e os seus oficiais ouviram isso, o rei procurou matá-lo, sabendo disso. Urias teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei Joaquim mandou ao Egito Elnatã, filho de Aquibor, e com ele alguns homens, os quais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Joaquim, que o mandou matar à espada. Depois jogaram o corpo dele numa vala comum. Mas Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. E aí você vê, Deus levantou aqui alguém para poder proteger Jeremias, alguém para poder cuidar de Jeremias. Porque não era do propósito de Deus que Jeremias viesse a cair agora, nesse momento. E vamos seguir. Jeremias capítulo 27. A profecia favorável a Nabucodonosor. E aí você vê, meu Deus, profecia favorável a Israel, profecia favorável a Sião, profecia favorável a Abraão, Isaac e Jacó, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, não. Profecia favorável a Nabucodonosor. Por quê? Porque nesse momento Deus estava levantando Nabucodonosor. E acabou. A bênção estava aí. Deus abençoou Nabucodonosor. Acabou. No início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra a Jeremias da parte do Senhor. Assim me ordenou o Senhor: faça para você um jugo com cordas e madeira e ponha-os sobre o pescoço. Depois mande uma mensagem aos reis de Edom, de Moabe e de Amon, de Tiro e de Sidom, por meio dos embaixadores que vieram a Jerusalém para ver Zedequias, rei de Judá. Você vê, faça um jugo. Põe esse jugo. Põe esse jugo sobre o pescoço.
Julga aquele aparelho que bota no cavalo, que bota no boi, para o boi, o cavalo, o animal, ele poder carregar peso. Pronto, faça um jugo e põe no pescoço. E diante desses líderes, os reis de Moab, Edom, você vai estar lá. Essa é a mensagem que deverão transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eu fiz a terra, os seres humanos, os animais que nela estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido. E eu a dou a quem eu quiser. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Olha, eu fiz a terra. Deus fez todas as coisas, Ele é o Criador. Os seres humanos, olha nós aqui, conversando, respirando, para a honra e glória do Senhor, vivendo para a glória de Deus. Os animais que nela estão. Tudo isso criação de Deus. E ó, com o meu grande poder e com o meu braço estendido. E eu a dou, Deus dá, ó, e eu a dou a quem eu quiser. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada a quem Deus é. Olha, por favor, eu volto a falar com você e te peço, em nome de Jesus, entenda. Não importa se você é de um lado, é de outro, Deus, Ele levanta quem Ele quer, Ele derruba quem Ele quer. Nossa obrigação é orarmos pela nação. Nossa obrigação é orarmos pelos líderes que Deus colocou. Ore! 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 Nunca pare de orar. Ah, mas eu não gosto dele, eu não gosto dela. Não importa. Ah, não existe isso. Se está no poder, se está no controle, se está ali naquele cargo, se está vivendo esse momento, se está naquela posição, foi porque Deus quis. Foi porque Deus entregou. Foi porque Deus colocou. Ponha isso em mente. Não tenha amores por um, ou chateação por outro, ou desprezo por outro. Pelo contrário. Nós somos igreja do Senhor. Olha, nós temos a obrigação de orar pela nossa nação, pelos governantes. Nós temos essa obrigação. Então, ó, ore. Peça a Deus que Deus dê sabedoria, que Deus dê entendimento, que Deus, de fato, mostre o que deve ser feito, como deve ser feito, a maneira que deve ser feito. Para quê? Para que todos nós vivamos em paz, inclusive eles. Porque é Deus quem cuida de todas as coisas. Olha, é Deus quem é soberano. Mas nós temos que orar. Nós temos que interceder. Nós temos que, de fato, clamar a Deus. Porque é Deus quem faz todas as coisas. O nosso coração é de Jesus. O nosso coração é do Criador do céu e da terra e tudo que há. Por isso que nós oramos. E vamos continuar. E ó, e eu a dou a quem eu quiser. Acabou. Ele é soberano. Glória seja dada a ele. Agora, sou eu mesmo que entrego todas as nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Acabou. Ó, sou eu mesmo que entrego todas as nações ao meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Acabou. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Você vê? Até os animais selvagens Deus deu poder para ele. Todas as nações estarão sujeitas a ele, e seu filho e o seu neto, e a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por muitos reis poderosos. Acabou. Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sobre o seu jugo, eu castigarei aquela nação. E aí você vê, se a nação não se subjugar a Nabucodonosor, olha, Deus vai castigar aquela nação. Meu Deus! Deus vai castigar aquele povo que lutou contra Nabucodonosor. Deus vai castigar aquele povo que está contra Nabucodonosor. Olha, isso aqui é uma sabedoria para mim e para você. Vamos seguir a lei que Deus estabelece. Eu gosto, não gosto e tal, entenda. Vamos buscar ser certo. Vamos buscar fazer o certo.
Vão buscar agir de maneira correta. A lei do Senhor aprova, aprova. A lei dos homens diz que tem que ser assim, vamos fazer. Agora, aquilo que a lei dos homens ensina e fala, mas que não é a favor da lei do Senhor, aí não. Aí a gente... Mas aquilo que está em conformidade com a lei do Senhor e aquilo que está em conformidade com a lei do Senhor, nós temos a obrigação de fazer. Eu castigarei aquela nação com a guerra, fome e a espada. É Deus que vai castigar, declara o Senhor. E por meio dele, eu a destruirei completamente. Não ouçam seus profetas e os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, os seus médios e os seus feiticeiros, os quais lhe dizem que não se sujeitam, ao rei da Babilônia. Porque suas profecias são mentirosas e os levarão para longe de sua terra. Eu banirei vocês e vocês perecerão. Você vê, olha, Deus está levantando o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Se sujeitem a ele, é o que Deus está falando. Mas, se alguma nação colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e a ele se sujeitar, então deixarei aquela nação permanecer na sua própria terra, para cultivá-la e nela viver, declara o Senhor. E aí você vê, é muito simples. Deus é soberano, Deus é rei, Deus levanta quem ele quer, Deus derruba quem ele quer. Estamos aqui para servir a Deus, ponto. Vamos viver em paz com Deus, ponto. Entregarei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, dizendo-lhe: olha, deixa eu só pontuar uma coisa aqui para a honra e glória do Senhor. Você acha mesmo que se Deus não quisesse que fulano, fulana, cicrano, cicrana não estivesse no poder, ou não chegasse no poder, ou não saísse do poder, enfim, você acha mesmo que se não fosse da vontade de Deus que Nabucodonosor ele viesse a estar no poder, viesse a chegar ao poder, você acha mesmo que se fosse da vontade de Deus que isso não acontecesse, você acha mesmo que Nabucodonosor ia existir? Você acha que não? Então, peraí. O governo do homem, quem mexe é só o homem. Peraí. Então, o homem tem... Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Deus, ele intervém. Deus, ele chega. E Deus, ele, ó, até aqui. Levanta, cai, apareça, suma. Deus é soberano. Ele disse. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui o que ele falou. E eu o dou a quem eu quiser. Por quê? Porque ele fez a terra. Ele é o dono. Ele dá a quem ele quer. Então, ó, vamos ficar em paz com Deus. Coloque o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia. Sujeitem-se a ele e ao seu povo, e vocês viverão. E aí você vê, que mensagem, né? Olha, Israel, aqueles... E isso, inclusive, é uma maneira que Deus está tendo aqui nessa situação, para justamente ele saber quem é que está com ele não, ou não está. Muitos se rebelaram. E todos que se rebelaram caíram. Mas todos os que se submeteram ao rei da Babilônia literalmente viveram. E Deus chama esses como o seu remanescente. Versículo 13. Por que razão você e o seu povo morreriam pela guerra, fome e pela peste, com as quais o Senhor ameaça a nação que não se sujeitar ao rei da Babilônia? Por quê? Você vai sofrer isso aí? Não deem atenção às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem sujeitar-se ao rei da Babilônia. Estão profetizando mentiras. Eu não os enviarei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome. Por isso, eu banirei vocês, e vocês perecerão juntamente com os profetas que lhes estão profetizando. Ou seja, muitos aqui estavam dizendo que nada. Olha, se rebelem, não aceitem, lutem contra o rei da Babilônia. Mas é Deus que está dizendo que ele tem que subir e que ele tem que crescer. Então, eu disse aos sacerdotes e a todo esse povo, dizendo: assim diz o Senhor, não ouçam seus profetas que dizem que em breve os utensílios do templo do Senhor serão trazidos de volta à Babilônia. Eles estão profetizando mentiras?
Olha, eles estão profetizando mentiras. Não os ouçam. Sujeitem-se ao rei da Babilônia e vocês viverão. Por que deveriam essa cidade ficar em ruínas? O que Deus está falando aqui? Mais uma vez, olha, presta atenção. Se sujeitem ao rei da Babilônia. Para que essa cidade não caia. Para que essa cidade não suma. Para que essa cidade não vire pó. Porque fui eu que levantei o rei da Babilônia. Chega! Vocês ainda conseguem viver. Vocês ainda têm esperança. Mas ao se sujeitem. Vocês não querem se sujeitar a mim? Tudo bem, se sujeitem a ele, porque eu levantei ele. Se vocês tivessem se sujeitado a mim, ele não teria nascido. Agora, pelo fato de vocês não terem se sujeitado a mim, ele cresceu. E agora se sujeitem a ele. Agora, se vocês não se sujeitarem a ele, fiquem em paz. Tudo vai virar ruína. É o que Deus está dizendo. Se eles são profetas e têm a palavra do Senhor, que implorem ao Senhor dos Exércitos, pedindo que os utensílios que restam no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. É Deus falando, que eles orem a Deus, para que os utensílios não sejam levados. Ou seja, para que não venha a haver o exílio. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas, do tanque, dos suportes e dos outros utensílios que não forem deixados, dos utensílios que foram deixados nessa cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia, quando exilou Jeoaquim. E aí, diga-se de passagem, Jeoaquim foi exilado. E quando Jeoaquim foi exilado, ele levou vários utensílios, mas deixou alguns. Filho de Jeoaquim, rei de Judá, e com os nobres de Judá e Jerusalém. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca dos utensílios que restaram, você vê? Dos utensílios que restaram no templo do Senhor. Você vê, alguns foram levados dos utensílios que restaram no templo do Senhor. Alguns foram levados e outros foram deixados. Por quê? Foram levados com o rei Joaquim. No palácio do rei de Judá e em Jerusalém. E olha o que Deus está falando. Olha o que Deus está falando a respeito disso. Serão levados para a Babilônia. Não vai ficar nada. Não vai ficar nada em Jerusalém. Não vai ficar nada no palácio. Não vai ficar nada no templo. Chega, acabou. Nada vai ficar. Serão levados para a Babilônia. E ali ficarão até o dia em que eu os quiser buscar. Meu Deus. Olha, aqui nós vemos, para a honra e glória do Senhor, algo maravilhoso. Como assim? É Deus que busca. Que eu os quiser, buscar. Ou seja, o povo vai sair do exílio quando Deus quiser. E isso aqui é sabedoria para a minha vida e para a sua vida. Meu Deus, eu estou passando pelo inferno, estou passando pela prova, estou passando pelo deserto, estou passando pela luta, estou passando pela dificuldade, estou passando pelo processo. Entenda, você está passando até o dia que Deus quiser. Acabou. Vai chegar o tempo, vai chegar o dia que Deus vai falar, chega, acabou. E da noite para o dia, da manhã para a tarde, da tarde para a noite, Deus faz assim, acabou. Acabou, passou, já foi. Isso não volta mais. Isso acabou. Você venceu. Deus te dá a vitória. Mas enquanto você está vivendo esse processo, enquanto você está vivendo essa luta, enquanto você está vivendo esse deserto, enquanto você está vivendo essa aflição, o que você vai fazer? Você vai louvar a Deus. Você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai comer a lei do Senhor. Você vai refletir na lei do Senhor. Você vai meditar na lei do Senhor todos os dias. Aqui, para a honra e glória do Senhor. E não só aqui. Quando terminar aqui, por favor, vai ler. Pega, abre lá para a honra e glória do Senhor. Abre sua Bíblia. Se você não tem Bíblia física, abre no seu celular, abre no seu computador. Bota a Bíblia online, NVI, que é uma tradução, né? A tradução que nós estamos lendo aqui. A nova versão internacional. Vai lá, Jeremias capítulo 25 e lê. Jeremias capítulo 26 e lê. Por quê? Porque literalmente é assim que a palavra de Deus entra em nós. Aqui nós estamos lendo, refletindo, meditando. Mas quando você, sozinho, você lê de novo, é Deus que vai falar com você de novo. E vai falar coisas específicas para você de novo. E vai alimentar sua alma. Vai orar.
Antes de você chegar aqui, ore. Deus, eu quero ouvir tua palavra. Deus, eu quero que tua palavra chegue na minha alma, na minha mente, no meu coração. Fala comigo. Eu preciso do Senhor. E assim o Senhor vai fazer. E quando terminar, Senhor, faz com que a tua palavra ela cresça em minha alma, cresça na minha mente, cresça no meu espírito, Pai. Em nome de Jesus. Entenda, é Deus que vem nos buscar. É Deus que sai de onde Ele está e vem porque Ele quer. É da vontade dEle. Não somos nós que vamos a Deus, mas é Ele que vem até nós. Aqui, e ficarão lá até o dia em que eu os quiser buscar. Acabou. E deixa eu te falar uma coisa. Deus quis te buscar. É da vontade do Senhor te buscar. Sabe por que eu digo isso? Porque eu vou ser aqui. Naturalmente, nós não temos desejo de buscar a Deus, de nos dedicarmos a Deus, de querermos saber quem Deus é, de querermos meditar, refletir, ler a palavra de Deus. Nós não temos esse desejo. Nós não temos desejo de orar, nós não temos desejo de jejuar, nós não temos esse desejo. Mas se nós temos esse desejo, de forma natural nós não temos, mas se nós temos, é por causa do Espírito de Deus em mim e em você. Você só está aqui porque Deus te chamou. Porque Deus te pegou, porque Deus foi atrás de você. Só por causa disso. E ali ficarão até o dia em que eu os quiser buscar. Declara o Senhor. Então, os trarei de volta. Você vê? Acabou. É Deus que manda aí. É Deus que escolhe que vá. É Deus que escolhe o tempo que vai ficar lá na Babilônia, os utensílios do templo. E é Deus que fala, pronto, volta, pode vir. E é Deus que traz de volta. E os restabelecerei neste lugar. É Ele que faz todas as coisas. A honra, a glória, o louvor é do Senhor. É o Senhor que é poderoso. É o Senhor que opera. É o Senhor quem trabalha. É o Senhor quem faz. É o Senhor quem busca. É o Senhor quem leva, é o Senhor quem traz, é o Senhor quem levanta, é o Senhor quem derruba, é o Senhor quem dá a vida. É o Senhor que é soberano. E a glória e a honra é do nome dele. É o Senhor que é bom. É o Senhor que faz o que ele quiser. Glória seja dada ao nome dele. Inclusive, deixa eu ver uma palavra aqui. Escreve aqui lugar. Escreve aqui lugar. L-U-G ou G-A-R. L-U-G-A-R. Lugar. Aí eu sei que você chegou até o fim. Primeiramente, em nome de Cristo Jesus, eu sou feliz e grato a Deus. Depois é você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. Você não imagina o bem que você faz assim para sua alma. Porque literalmente a palavra de Deus sendo trabalhada, sendo alicerçada, sendo ministrada, sendo plantada em nossa alma. Na sua e na minha, para honra e glória do Senhor. Então, assim, isso é uma bênção. Bênção para todos que estão ao nosso redor. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu queria que o mundo fosse melhor e tal, isso e aquilo. Mas aí que tá. Quando nós buscamos a palavra de Deus, quando nós buscamos nos dedicar ao Senhor, quando nós buscamos quem Deus é, as bênçãos do Senhor nos acompanham. E não só a nós, mas todos que estão ao nosso redor. Logo, a bênção de Deus, ela irradia por toda a terra. Olha que coisa maravilhosa. E é isso. Então, mais uma vez, sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. Depois é você ter chegado até aqui. E está sendo instrumento de Deus para levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas. Se você quiser ser mais ainda, para a honra e glória do Senhor, curte aqui. Curte aqui. Porque, de fato, você diz ao algoritmo, pode mandar o reino dos céus, a palavra de Deus para as pessoas, mais vidas, mais almas. Se você quiser mais ainda, aperta aqui compartilhar e manda aí no WhatsApp, manda aí no Instagram, manda em qualquer rede aí, nas redes que você quiser. Manda para aquele amigo, aquela amiga, aquele vizinho, aquele parente, não importa. Manda para alguém que você lembrou. Qualquer pessoa. Não precisa nem falar nada, só mandar o vídeo lá. Porque, de certa maneira, é o Senhor que vai fazer a pessoa clicar, é o Senhor que vai fazer a pessoa ficar. Não sou eu, não é você, não é ninguém. Mas é a graça do Senhor em mim e em você. E na pessoa que vai receber, para a honra e glória do Senhor. É a graça de Deus, é a bondade do Senhor. Que coisa maravilhosa, né?
E é isso. Se inscreve aqui para amanhã, dia 227, estarmos juntos aqui para a honra e glória do Senhor. E é isso. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família. Eu sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. Até amanhã, dia 227, em nome de Cristo Jesus. E é isso. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, dia 227. Amém.